Termina no dia 30 de novembro o prazo para solicitar a isenção do IPTU em Balneário Piçarras. No entanto, para usufruir do benefício, é necessário atender aos pré-requisitos. Para aquelas famílias que não recebem mais de 2 salários mínimos, a isenção é total. Caso a renda familiar seja de até 3 salários mínimos, é possível ainda solicitar o desconto de 20% no valor. O secretário da Fazenda, Anderson Mira, explica como funciona este procedimento. O critério para a inclusão do contribuinte como o beneficiário de uma isenção para imposto de IPTU no município é basicamente o critério da capacidade de pagamento. Então, é a renda familiar desse contribuinte. A gente tem a faixa de até 2 salários mínimos de renda familiar, e isso vai permitir que o contribuinte tenha 100% de isenção, caso ele preencha o requisito que está previsto na lei. E de 2 a 3 salários mínimos, a isenção fica em torno de 20% do IPTU do ano que vai suceder, que seria 2023. Então, ele tem até o dia 30 de novembro para apresentar a solicitação e os documentos que estão previstos em lei. A gente analisa, uma vez concedida a isenção, o IPTU de 2023 ele já vem com ou abatimento de 20% para aquela família que tem até 3 salários mínimos, ou 100% ele não vai pagar nada, então fica isento para quem tem a renda familiar até 2 salários mínimos. Atualmente, o IPTU é uma das principais fontes de arrecadação do município. Desta forma, é possível fazer a compensação àquelas famílias que mais necessitam. Apesar do crescimento constante da cidade, o secretário acredita que o número de solicitações deve ser maior do que no ano anterior. Do ano passado, as solicitações que foram deferidas, digamos assim, quem veio e pediu, a gente teve em média 189 pedidos que foram deferidos. Alguns que não foram deferidos, talvez por falta de documentação, não consigo comprovar o que a lei exige, aí a gente já orientou no passado para como fazer esse ano o pedido. Hoje nós temos, em média, em torno de 380 pedidos para serem analisados. Então, fim do prazo agora no dia 30 de novembro, a gente faz a análise desses documentos. O que ficar muito duvidoso, porque às vezes a pessoa não tem a comprovação que deixe com certeza aquele requisito cumprido ou não, aí a gente aciona uma equipe da assistência social que vai fazer uma visita naquela residência, verificar qual é a situação econômica realmente daquela unidade familiar, e eles vão dar um parecer conclusivo a respeito dessa isenção. Então, fim do prazo agora até o dia 30 de novembro, a gente imagina que em 20 de dezembro a gente já tem concluído toda a análise e já vai saber exatamente quais são as famílias que a gente vai conseguir dar essa isenção. Deste ano para o ano passado, a gente já viu uma quantidade maior de pedidos, porque ano passado teve muita gente que veio atrás, só que não tinha a informação correta, não tinha orientação, chegou muito próximo do final do prazo, a gente não consegue prorrogar esse prazo. Então, por isso a necessidade de a população, quem tem essa possibilidade de vir e pedir, faça o pedido. Caso não consiga cumprir, a gente vai conseguir orientar, e num próximo exercício ele vai conseguir fazer o pedido como deve ser feito de acordo com a legislação para conseguir o benefício da isenção. A solicitação deve ser feita de forma presencial na Prefeitura de Balneário Piçarras. As pessoas que receberam a isenção total ou parcial em 2022 devem levar apenas os documentos originais de comprovante de renda e de identificação pessoal. Neste caso, a pasta da Fazenda ficará responsável pela atualização dos dados. Ele procura o município com os documentos que estão previstos ali, que é basicamente a comprovação da renda familiar, quantas pessoas moram na casa com aquele contribuinte, qual é a renda de cada um deles, a comprovação de que aquele imóvel é o único imóvel do contribuinte, pode ser com contrato de compra e venda, não precisa estar na matrícula no nome dele, então muita gente deixa de procurar porque o imóvel na matrícula não é seu. O município não tem essa preocupação, ele tem a preocupação de saber se só tem aquele imóvel realmente, se o título de eleitor é de Balneário Piçarras, essa exigência é para saber se a pessoa não é veranista aqui, porque se ele tem o título de eleitor em outro município, provavelmente ele tem uma outra casa nesse outro município. Então, o título de eleitor com o domicílio eleitoral em Balneário Piçarras, a comprovação de renda familiar, então de todos os moradores que tem ali, documento pessoal, e quem conseguiu ano passado a isenção,
Aí este ano eu estou abrindo mão, eu permito que não precise apresentar novamente a matrícula, a certidão de único bem, porque ele já comprovou isso para a gente e a gente já está ciente de que ele só tem um imóvel e aquele imóvel já está comprovado. Quem não conseguiu isenção, daí tem que me trazer toda a documentação completa, que seria a matrícula do imóvel, uma certidão do cartório dizendo que ele não tem mais de um imóvel no município de Pissarras. É basicamente isso. Trazendo essas documentações todas, a gente já consegue analisar o pedido. Mar Azul, informando uma região de mais de 1 milhão de catarinenses.